A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Essa é a nossa aula teatro, porque hoje a gente vai falar sobre o teatro épico. Eu sou a professora e estes são os estudantes. Então, a nossa aula hoje é sobre o teatro épico. O que é o teatro épico? O teatro que foi criado no início do século XX por Bertolt Brecht. E ele fala justamente disso, da vida real, dos problemas vividos pelos trabalhadores num período de entre guerras. Então, ele modificou a forma como a gente fazia teatro e influenciou todo o teatro que veio depois dele. Então, é esse o tema da nossa aula de hoje, não é, gente? Que horas é o lanche? Gini, você só pensa em lanche. Vamos trabalhar, vamos pensar, vamos alimentar o espírito, refletir sobre a vida. Vamos pintar, né, professora? Porque, pelo amor de Deus, eu trouxe um lápis todinho, um peso danado nas minhas costas. Gini, arte não é só pintar, desenhar. Arte também é pensar, refletir, se expressar. E é por isso que a gente hoje vai falar sobre o teatro épico. Então, nesse momento, eu estou deixando aqui de representar a professora no teatro épico para ser a professora nesta aula que a gente vai começar agora. Então, bora lá, vocês estão vendo aí na imagem, né? Essa imagenzinha que eu sempre inicio a aula com ela, que é mostrando aí a pessoa do Brecht. A gente vai falar muito sobre ele é um personagem muito importante, né, para a nossa aula. E vamos começar aí vendo uma imagem de um espetáculo do teatro épico. Vocês estão vendo aí que não tem cenário. Vocês vão ver que é bem diferente o teatro épico, né, do teatro antes, de tudo que havia no teatro antes de Brecht. Vamos lá? Então, eu queria convidar a professora Gini, que agora não é mais estudante, agora é a professora Gini, para fazer essa aula aqui junto comigo. Olá, pessoal! Espero que vocês estejam bem, porque eu estou ótima estando aqui com Vilma, né? E falando um pouco sobre o teatro épico, teatro didático ou teatro brechtiano, tá? Muito bom, né, Gini? E é muito rico esse teatro, né? Sim, sim. É um teatro que fala do distanciamento, ele explora o distanciamento entre os personagens e o espectador, que era muito utilizado no teatro antes, né? No teatro, vamos chamar assim de tradicional. Não é esse o termo correto, mas para a gente fazer essa diferenciação. Eu posso tá? dar uma palhinha aí, é o teatro italiano. Sim. Né? O distanciamento do teatro italiano. Porque esse distanciamento, Brecht viu que através desse distanciamento ele poderia ensinar as pessoas, né, a pensar e a chegar a uma conclusão depois de uma cena, né? Exatamente, ele quebra com o conceito aristotélico, né? Daquela ideia da quarta parede. Perfeito, né? Que fazia com que o público fosse imerso, né? Dentro daquela cena, fosse envolvido pela cena, e aí ele não conseguia refletir sobre o que estava acontecendo, porque ele estava ali imerso naquele processo. Ele estava emocionalmente, né? O Aristóteles, né? Emocionalmente envolvido, né? Então, ele queria algo diferente, que a mente falasse mais alto do que os sentimentos. Exatamente. E aí, quem é Aristóteles, né? A gente precisa conhecer um pouquinho o Aristóteles para a gente poder entender a mudança e a importância de Brecht para o teatro. Né? Aristóteles foi um filósofo grego, né? Ele foi discípulo de Platão, ele, inclusive, se diferenciou, né, de Platão no seu modo, nas suas metodologias, principalmente, no pensamento, né, porque o Aristóteles ele era
muito focado no empirismo, na ideia de pesquisa, de experimentação, enquanto que o Platão, né, estava lá pensando muito a coisa do mundo das ideias, né? Então, houve essa diferença. O Aristóteles, como o Platão, ele também tinha esse viés didático. Platão fundou a academia, né, que Aristóteles pensou que seria o herdeiro desse processo, né, da academia de Platão, quando, na verdade, isso não aconteceu. Mas aí ele fundou sua própria escola, né, o Liceu, para formar jovens, e ele acreditava muito na educação. E ele tinha a questão política, ética, moral, né? Então ele educava o povo, né? Através... Sim, ele inclusive foi o preceptor de Alexandre o Grande, né? O grande conquistador, foi aluno, né? Um aluno dileto, digamos assim, do Aristóteles. Mas ele falava de tudo, ele pensava sobre tudo e ele pensou muito sobre o teatro, sobre a literatura, sobre arte, e ele escreveu um livro muito importante, que na época era mais ou menos assim, era quase como que um manual, né, do que era fazer teatro, como deveria ser o teatro, o bom teatro, principalmente a tragédia, né, que foi a Poética. Ele escreveu esse livro, a Poética. Nesse livro ele fala, né, como devem ser a arte, né, a literatura e principalmente a tragédia. Então, vamos ver quais são os princípios, né? O que é que dizia a Poética sobre o teatro, para a gente poder ir entendendo o Brecht. Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, porque ela é de teatro, então ela sabe muito, está na praia dela. Só um pouquinho. Deixa eu só terminar essa parte de Aristóteles e aí Gine vai falar um pouco mais para vocês, tá bom? Sobre o teatro de Brecht. Então, ele dizia que existia, ele dividia os gêneros literários, Aristóteles, em três, né, que era o lírico, o épico e o teatro dramático, né? Então, deixa eu voltar um pouquinho aqui. O lírico era o canto, era a poesia, né, a arte dos aedos. Né? O épico e narrativo eram as epopeias, o texto como o de Homero, né, as grandes narrativas das histórias da mitologia grega e outras histórias, né, da tradição oral. E o dramático eram os textos escritos para a encenação teatral, principalmente a tragédia. Ele desprezava a comédia, porque ele achava que a comédia era um gênero menor. Então, ele dentro dessa ideia do que era um bom texto literário para Aristóteles, ele dividiu aí em três unidades. Ele dizia que o teatro ele tinha que ter essas três unidades. Quando a palavra unidade aí quer dizer um mesmo, tá? Não é só uma palavra, né, um termo. Não, é um termo que tem um significado real. Então, ele dizia que tinha que ter um tempo, um espaço e uma ação. Né? O tempo tinha que ser o tempo real, o espaço tinha que ser apenas um, e a ação ela tinha que ser contínua. Ele não podia ter, por exemplo, uma coisa que a gente vê muito hoje no teatro e no cinema, nas novelas, que é esse negócio de flashback. Não tem esse negócio de flashback, não. A ação tinha que acontecer no tempo, naquele tempo real, que estava onde a plateia estava em contato com a encenação. Era interessante, verdade. Era só um cenário, esse negócio de ficar mudando de cenário. Não, era um espaço, esse espaço designava um lugar e tudo acontecia ali, e a ação também tinha que ser uma só, numa sequência lógica. Tá? Além disso, ele dizia também que a tragédia tinha 4 elementos fundamentais. Isso é muito importante porque Brecht ele vai quebrar justamente essa ideia que ela permaneceu e influencia até hoje, né, o teatro, o cinema, todas as artes dramáticas. Né, ele dizia que a tragédia, para ser boa, né, não é que tinha que ser, mas se não fosse assim, não era boa. Não era boa. Né? Ele dizia, para ser boa, ela tinha que ter esses 4 elementos, e eles são encadeados, tá, gente? Tem que ter essa ordem, não é assim misturado, não. É nessa sequência aí. A híbride, que era o erro, né? O erro dramático que vai gerar o conflito. Do conflito,
Da híbris sairia a peripécia, que é a reviravolta, que é quando é uma consequência. Depois vem o reconhecimento, né? A vivência da reviravolta gera um reconhecimento ou uma revelação de algo que não estava colocado naquele momento. E para terminar, tem que ter a catarse, que era a reação do público. O público tinha que fazer uma catarse, ele tinha que, né, ter uma emoção, ter uma emoção forte com aquele isso. texto, com aquela história. Ele tinha que ter uma identificação tão grande que chegasse a ficar extasiado. Pois né? é, e que aquilo gerasse alguma espécie de transformação, né, de educação, porque ele é também um teatro educativo. Sim, porque totalmente. toda arte é educativa, né? Sim. De um jeito ou de outro, ela sempre vai ser educativa. E aí, vamos ver agora a diferença, né? A gente vai vendo que, embora o Brecht ele tenha quebrado alguns elementos, né? Ele tenha trazido, ele não criou isso sozinho, tá? Ele é fruto, como toda arte, né, Gine? Toda arte, ela não é de uma pessoa só, né? Existem os gênios, criadores, mas eles são parte de uma sociedade, né? E aquele momento histórico e social que ele vive influencia no pensamento dele. Então, o Brecht ele criou tudo isso a partir das discussões do que trazia a tradição do pensamento alemão, que não é muito diferente da de Aristóteles, não. Tá? Só ela amplia um pouco mais, porque também são outros tempos. Né? A gente vai pensar aí o que é século IV, né, antes de Cristo, né, o período que Aristóteles viveu, para o pensamento alemão já, né, século XVIII, XIX, XX, né, que é quando começou a se pensar mais, a se desenvolver mais o pensamento. Até né? pelo contexto histórico do que estava acontecendo, Exatamente, né, na sociedade. A partir do final da Idade Média, do Renascimento, né, que a sociedade foi mudando, foi pensando, repensando, reconstruindo, as mudanças sociais também, né, o florescimento do capitalismo, tudo isso fez com que o pensamento mudasse, o desenvolvimento tecnológico, né, gente? Conta demais. Exatamente, tudo isso vai... Então, a tradição do pensamento alemão não é focada no teatro, é focada em todas as dimensões da vida. Então, eles diziam que existiam 3 aspectos da vida humana: a interioridade ou a subjetividade, que é aquilo que diz respeito ao indivíduo, o cotidiano social, que é onde está inserida aí a política, as guerras, os negócios, o mundo do trabalho, e a vida privada. Né? Então, toda a vida humana, ela está dentro dessas 3 dimensões e elas são misturadinhas, né? Lógico, elas se misturam. Se conecta a outra, elas né? se conectam. E aí a gente vai ver que existe como é que a gente poderia dizer? Um parâmetro aí com a ideia de Aristóteles da tragédia. Sim. Porque a tragédia nada mais é do que a representação da vida, não é? Por isso que Aristóteles valorizava a tragédia e não a comédia. E não a comédia. Porque a comédia, ele dizia que era uma coisa vulgar, porque ela fazia troça, né? Ela fazia dos eventos, chacota, satirizava. Então, ela era para você, ela acordava você para a realidade, mas mostrando o quão tosco aquela situação ruim, aquelas pessoas ruins, aquele mal político, aquela pessoa que fazia coisas erradas moralmente, elas eram. Transformavam aquilo em chacota mesmo. Pois é, ele não valorizava isso, né? E hoje a gente vê que tanto uma quanto outra são importantíssimas, né? E que rir também é um ato revolucionário. Né? Também pode ser um ato revolucionário. Já dizia PG. Né? Então, a gente tem que repensar, né? Não é que o Aristóteles estava errado, né? Ele foi um grande pensador, um dos maiores de todos os tempos, mas ele foi um homem da época dele, né? A gente tem que levar isso em consideração. E aí agora, o que é diferente em Brecht? Eu vou deixar a Gine falar sobre isso. Gente, o que é diferente em Bertolt Brecht, né? Brecht, ele tinha um ativismo político muito forte, né, nele. E o ser humano, ele queria guiar o ser humano para que o ser humano, de maneira racional, tivesse forças para ir atrás, né, daquilo que estava faltando, como, por exemplo,
Tem uma peça dele, a Ópera dos Três Vinténs, que eu gosto muito, que ela exatamente discute, tem uma parte dela que discute a saúde. Né? Ele era meio contra a questão dos prostíbulos, não é? Porque não tinha como fornecer saúde para as moças do prostíbulo, e assim as pessoas começaram a pegar muitas doenças. A época era de muita doença venérea. Então ele botou exatamente uma cena inteira no palco, falando sobre isso, com cartazes, com tudo que fosse informativo. Não é porque ele tinha uma preocupação social, né? Ele tinha uma preocupação que a sociedade se pensasse enquanto sociedade, né? Foi um momento entre guerras, né? O capitalismo estava avançando e também foi um momento de surgimento, né? E de, digamos assim, de crescimento e florescimento também do comunismo, das ideias de Karl Marx. Ele era marxista e ele queria que as pessoas pensassem, saíssem daquela alienação política. Justamente. Né? Então, qual é a diferença? É porque Brecht, ele é mais pedagógico, não é, do que didático. Do que didático. E o teatro italiano, que vem da tradição grega, né, e que tem embasada no pensamento de Aristóteles, ele também é didático, ele também é educativo. Sim. Só que ele é limitado, ele é didático, enquanto que o de Brecht é pedagógico, porque ele é muito mais forte, ele é muito mais transformador. Eu posso dizer que ele é didático e pedagógico, ele transcende, né? Ele já foi para uma vai questão... além, exatamente. Por quê? Porque além do problema, ele critica esse problema, ele faz você, meu Deus, eu estou vivendo isso, você estranha, né? Que é o chamado estranhamento, e depois você avaliar aquilo. É o que está ali, né? Ele pegou, a gente pegando, comparando com o sistema de Aristóteles, né, gente? Você está vendo ali que em vez do erro, ele tem um problema. Um problema. E, geralmente não é um problema individual, é um problema social. Né? Daí ele faz a crítica, ele em vez da peripécia, né, que é apenas um mecanismo dramático, que é interessantíssimo, mas que pode não trazer nenhum tipo de pensamento, de crescimento, de edificação. Pois é. Né? Ele vai fazer aí uma crítica. Ele vai direto ao ponto, como se diz, né? Ele não faz uma peripécia, ele não faz um caos, ele vai direto mesmo E aí ele gera o estranhamento, ele trabalha ao contrário do reconhecimento, ele vai para o estranhamento. E o estranhamento é um pouco isso que a gente fez aqui, né? Quando a gente entrou em cena, sem figurino, né? Então ele tirou muito dessa coisa do figurino para não criar essa imersão. Né? Os personagens usarem uma plaquinha dizendo eu sou o professor, eu sou o estudante, eu sou o trabalhador, eu sou o dono da terra, né? Eu sou o patrão, eu sou o empregado. Bem informativo mesmo. Que aí você diz, para que isso se eu posso me vestir de empregado? Porque ele quer justamente que você tenha consciência que o que você está vendo é uma peça de teatro. Que aqueles atores são atores interpretando um trabalhador que está sendo oprimido, oprimido na sua individualidade, oprimido na sua parte social, mas um ator. Exatamente. E levar as pessoas a pensarem sobre quem elas são. Né? Quem é você na fila do pão? Isso! Quem eu sou? Né? Eu sou uma professora. Mas eu sou uma professora, mas eu também sou uma mãe, eu também sou uma trabalhadora, né? Eu tenho um regime de trabalho, né? Então eu sou uma trabalhadora, eu tenho que refletir sobre o meu papel como professora, mas eu também tenho que pensar que eu sou trabalhadora, né? Que isso é meu trabalho, não é só uma missão amorosa, né? A gente tem que pensar, então, ele vem trazer essa reflexão sobre o papel social de cada um, para que a gente saiba quem a gente é dentro do contexto da sociedade. Vamos ver um pouquinho? Opa! Por detrás das imposturas, por baixo da sepultura, sei que o povo viverá. Boa noite a todos e todas. Nós somos a Companhia Estável de Teatro e vamos começar agora o espetáculo A Exceção e a Regra. Vai acontecer aqui
a morte de um trabalhador, a morte de um carregador. É um momento triste e pede uma música triste. Chuva é seu monopólio, é seu cuspichão e pólio, caranguejos do petróleo. O povo não morrerá, o povo não morrerá. O meu marido, Eu? Boa noite, boa noite. meu marido carregou a bagagem desse senhor. Minha bagagem foi carregada pelo deserto de Jarrim. Antes do fim da viagem, esse senhor atirou nele. Joga fora essa pedra! Joga fora essa pedra! Eu sei que meu marido não voltará a viver, mas mesmo assim eu exijo que seu assassino seja punido. Ah, biscatinha! Nós vamos contar a história de uma viagem pelo deserto. Quem a realizou foi um explorador Explorador! e dois explorados. O patrão vai perder o lugar, porque vai perder a cabeça. O trabalhador vai perder a vida e esperar que a justiça aconteça. Somos um coro, tentamos entender ao mesmo tempo que tentamos explicar. Mas abram bem os olhos e escutem com atenção. Porque em época de desordem as coisas parecem. Mas não são. Desconfiem de cada gesto, do que há por trás da relação. E não considerem natural a barbárie e o sangue no chão. E agora nós vamos mostrar para vocês as relações sociais. Dois grupos atravessam apressadamente o deserto. No grupo que vai à frente tem um comerciante. Eu! E contrata um guia, eu. Legal, né, Gine? Eu achei esse texto maravilhoso, porque ele mostra boa parte, não é, das características do teatro épico de Brecht. Então, vocês viram ali que eles anunciam, não é? Anunciam o que vai acontecer, os personagens, ou seja, ele tem um tom narrativo muito forte. O narrador, ele é, a parte narrativa, até um narrador mesmo, ele é presente nas Não é? peças. E cada ator, é tão interessante que ele diz, eu sou, né? Eu sou. Ele vai matar o outro, aí ele diz, ele vai me matar. Aí ele faz, quem vai matar sou eu, aí tira a arma, né? E assim vai, porque ele vai narrando o que vai acontecendo, exatamente para que você não fique, se vá, Você vai tendo, entre na história. pensando não, você antes, né, Gine? Ele vai matar, mas meu Deus, por quê? Aí ele diz por quê, entendeu? E você já vai entendendo tudo e concatenando que aquilo é uma peça que fala sobre a subjugação do trabalho, né? Do trabalho braçal. Exatamente, você viu ali que ele mostrou, né? Quando ele disse, eu sou o cara, né? O patrão, ele foi levantado pelo outro, o outro foi levando ele nos ombros a mostrar a relação de exploração, né? Isso. De subjugo. Então ele vai trazendo a música também, A né? música, né? Ele gostava muito do musical, né? Tanto é que Exatamente. quando teve uma obra dele, que foi a Ópera dos Três Vinténs, que foi para Hollywood, né? Ele fez essa escrita para Hollywood, tem um outro nome, tá? Inclusive é com o Raul Julian. Então, assim, quando ele fez, que ele transpôs para Hollywood, ela foi um musical, ela foi toda musicada, com coreografias, bailarinos. Disso, né? Mas de misturar, mas é porque ele fez para o Isso. cinema, então ela é toda musical, mas no Isso. teatro ele intercala, Intercala. né, a música com a cena, com a narração, com os cartazes. Vocês viram ali que não Perfeito. tem cenário, Não. né? Os figurinos só mais ou menos apresentam os personagens, né? Não é tão forte. Eles às vezes nem tem, né? Às vezes não tem, Às vezes não tem. adereço, objeto de cena, eles só fingem que está tomando café. Isso influenciou o teatro até hoje, mesmo o teatro que não é brechtiano, né, Gine? Até hoje. Se utiliza desses recursos, de falar com a plateia, né, de interromper a cena e se dirigir à plateia. Isso. Tudo isso foi criado a partir do teatro épico de Bertolt Brecht. Vamos seguir, quem tem muito o que ver. Vamos ver esse texto de Brecht. O pior analfabeto? O analfabeto político. Ele não fala, não ouve, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, da farinha, dependem das suas decisões políticas. O analfabeto político, ele é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo: eu odeio política. Ele não sabe, o imbecil,
que da sua ignorância política é que nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, o político vigarista. É corrupto, lacaio dos exploradores do povo. Desconfiai do mais trivial, de aparência singela, e examinai, acima de tudo, o que parece ser habitual, pois em tempos de guerra, miséria, desordem sangrenta, nunca pode se dizer que é natural, ou nunca pode acreditar que será impossível de mudar. Muito forte, né, esse Fortíssimo. texto. E qualquer semelhança com a nossa época não é mera coincidência. Nunca. Tudo é pedagógico e didático. Porque o texto do Brecht é muito atual, né, Gini? Muito, Porque a gente sempre. vive um momento muito difícil da política no Brasil e no mundo. E no mundo. Né? A volta do fascismo, que foi uma das coisas que assombrou Brecht na época, né? Porque ele foi perseguido pelo regime nazista, ele teve que ir embora da Alemanha. Foi para os Então, Estados Unidos, ele foi né? pela Europa toda, Toda, acabou né? nos Estados Unidos, passou 6 anos lá, mas depois ele retornou. Vamos ver um pouquinho, né, quais são as características. Então, a nossa aula está chegando ao fim. Vamos mas ainda fazer dá um tempo de Brechtiano aí. As características do teatro épico, minha gente. Comunicação direta entre ator e público. Me ajuda aí, Gini. A quebra Da quarta parede, a música como parte, né? E comentário, comentando a ação, a ruptura do tempo e do espaço na ação dramática, a exposição da estrutura, da confecção do teatro, do que tem nas coxias, do aparato da cenografia, né? A parte cenotécnica. O posicionamento do ator, como também parte crítica da ação, ele fala, né, a sua personagem fala, e como um agente da história. E o estranhamento da ação pelo público, Pois a resposta do público. Bem interessante, bem diferente, né, de tudo que Muito. tinha sido feito antes, né? Inclusive, essa coisa da exposição do teatro chega, às vezes, a eles lerem a marcação. Isso. Né? Aqueles textos de marcação que é feita para orientar o ator em cena. Ele coloca em cena, tipo assim, o ator agora sai. Principalmente quando a cena está indo muito para emoção, alguma coisa que emocione, aí ele quer quebra. quebrar. Bora lá, vamos seguir. Né? Eu vou adiantar um pouquinho que a gente já falou sobre isso. E quem foi Brecht, né? Sim. Vamos ver um pouquinho sobre ele. Ele foi, né, um dramaturgo, poeta, romancista. Ele foi alemão. Ele tinha, né, essa finalidade de fazer esse teatro educativo. Ele foi muito importante para a história do teatro. Né? Ele foi perseguido entre as duas guerras, né, no início da Segunda Guerra, quando começou a se instituir o regime fascista na Alemanha, e ele teve que fugir do seu país e peregrinar pela Europa. Né? E nesse processo de peregrinação, ele teve várias fases. Né? A primeira fase do trabalho dele foi na própria Alemanha, né? Vocês estão vendo aí, na Baviera, em Weimar, onde ele nasceu. Ali, essa cidade aí é Munique, ele estava em Munique nesse período, e foi onde o primeiro período do trabalho dele, ele escreveu muitas peças, inclusive essas que vocês estão vendo. Olha, muito boas as peças. O segundo período em Berlim, em 1924, né, ele escreveu várias também, mas destaque para O Homem é um Homem, a ópera dos Três Vinténs, que você falou. E a terceira fase é a fase do exílio, né, onde ele saiu pela Europa, ele teve em vários países, né, na França, na Dinamarca, na Finlândia e, por fim, nos Estados Unidos. E foi uma fase onde ele produziu bastante, inclusive aquela peça da Mãe. A Mãe Coragem. A Mãe Coragem, Sim. que é considerada a obra-prima dele. Com certeza. Né? Então, a obra, aí tem um código um QR Code, que é para vocês poderem acessar, para ter mais informação sobre Brecht, porque a nossa aula é curta, não dá para a gente ver tudo. Tinha e a muito gente pra ver, né? Tinha mais um texto para a gente ler, mas não Chegou dá, o chegamos momento. ao final. Eita, devia ter feito uma plaquinha de fim. Faz de conta que eu estou segurando a plaquinha de fim. Espero que vocês tenham gostado, minha gente. A gente fez com muito carinho para vocês. Tchau, gente, até a próxima.